Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é terça-feira, dia 8 de janeiro de 2013. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Polícia investiga atentado à bomba contra casal de namorados. Dupla assalta frigorífico e leva R$44 mil. Polícia procura jovem desaparecida em Valparaíso. Apostador de Aparecida de Goiânia retira prêmio da Mega da Virada. Manobras do governo para fechar contas preocupam economistas. Cresce a tensão às vésperas da posse de Chaves. Messi leva a 4ª bola de ouro. E o Goiás anuncia a contratação do atacante Neto Baiano. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, ano novo, velhos problemas, grandes indústrias já planejam racionar energia. Estado de São Paulo, o governo já vê risco de racionamento de energia. Correio Brasiliense, risco de o Brasil racionar energia é cada vez maior. Valor econômico, União prevê mais desonerações em 2013, diz Manteiga. Estado de Minas, ruas alagadas. Jornal do Comércio, racionamento de energia é ameaça real. 0 hora, alta de até 29% no frete vai chegar ao consumidor. Brasil Econômico, escassez de energia leva governo ao uso intensivo das termoelétricas. Diário da Manhã, mãe sequestra filho do pai. Destaque do jornal O Popular, prefeitura deixa contrato vencer e lixo se acumula. 7:03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador em exercício José Hélito assina no início da tarde de hoje em posse no Nordeste goiano ordens de serviços. O documento vai garantir benefícios à população, como a implantação do programa Banda Larga Popular, que atende centenas de famílias com acesso à internet abaixo de R$30. Mais de 1.000 pessoas serão atendidas com cursos de qualificação profissional por meio do programa Bolsa Futuro e novas viaturas serão entregues para a regional da Polícia Militar. E ontem o vice-governador, que é governador em exercício, entregou obras em Minasul. O governador em exercício, José Hélito, esteve nesta segunda-feira em Minasul para prestar contas do governo estadual, implantar o programa Bolsa Futuro e a Banda Larga Popular, além de assinar autorização para a manutenção das rodovias da região norte. José Hélito também entregou 33 novas viaturas, que vão reforçar o trabalho da Polícia Militar na região. De acordo com ele, segurança e infraestrutura são prioridades para o governo estadual, que deve investir ainda mais no norte goiano. A região norte é uma região importante do estado de Goiás, uma região que tem perspectiva de se tornar o celeiro produtivo de Goiás. Nós estamos investindo muito na diminuição das diferenças regionais. O governador Marconi colocou no seu planejamento estratégico a diminuição das diferenças regionais e por isso estamos investindo com muita força aqui. E hoje nós vamos ter a felicidade de receber aqui outros prefeitos dos diversos municípios que compõem a região para fazer a prestação
prestação de contas do governo à sociedade. E além de prestar contas, estamos aqui a entregar viaturas à Polícia Militar, melhorar o aparato de segurança pública aqui na Minaçu e na região toda no norte do estado, e ao tempo também que anunciaremos um pacote de intervenções na área de infraestrutura rodoviária aqui no município. O prefeito de Minaçu, Maurides Rodrigues, comemora os benefícios recebidos pelo governo estadual, mas afirma que deve fazer novos pedidos, sobretudo para a manutenção das rodovias. Hoje a gente tem essa intimidade junto ao estado, junto ao governador, tive como assessor do governo, me ajudou muito. O Marcondes sempre foi um grande parceiro meu, o Lereia sempre esteve do lado de Minaçu, do meu lado, e eu tenho certeza que esses problemas aí a gente vai desdobrar. O governador em exercício ainda se reuniu na Câmara Municipal de Minaçu com prefeitos da região, registrando as reivindicações para o norte goiano. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h06. O prefeito Paulo Garcia confirmou os nomes do vereador Rogério Cruz, do PRB, no comando da Secretaria de Gestão de Pessoas, e o ex-deputado estadual Francisco Bento como novo secretário de Turismo. Terceiro vereador mais votado na capital, Rogério abre espaço para o suplente Joãozinho Guimarães. Francisco Bento entra para o primeiro escalão da prefeitura na cota do PSB. Com o anúncio dos dois novos secretários, já são 36 dos 45 nomes do primeiro escalão da prefeitura confirmados. Deputado anuncia a proposta de criação do Passaporte da Liberdade. Com o recesso de início de ano, raros têm sido os parlamentares a comparecer em seus gabinetes na Assembleia Legislativa. Muitos descansam, outros visitam suas bases eleitorais. O prédio da Assembleia Legislativa está funcionando apenas via expediente para atendimento ao público das 7 às 13 horas. Mas alguns parlamentares elaboram matérias a serem apresentadas no reinício dos trabalhos marcado para o dia 15 de fevereiro, uma sexta-feira pós-carnaval. O deputado Marlúcio Pereira do PTB, que acaba de assumir o cargo, promete apresentar na primeira sessão o projeto que visa a recuperação de usuários de drogas. É o Passaporte da Liberdade. O principal projeto que a gente vai estar apresentando aqui nessa primeira sessão é o projeto que se chama Passaporte da Liberdade. O governo vai custear uma parte das pessoas usuários de drogas, usuários de crack, que querem fazer o tratamento e não dão conta. Então, o governo vai custear uma parte desse tratamento, porque a gente tem que dar uma resposta de imediato, porque a gente vê o governo federal, o governo estadual, governos municipais, já conversamos com o governador Marconi Perillo, ele tem essa consciência, né? Tem essa consciência que a gente tem, que é além do CREDEC, mas tem que dar uma resposta mais rápida, porque o CREDEC é muito bom também, mas nós precisamos dar uma resposta para as famílias de imediato. E isso aí tem muitas clínicas, só que as pessoas não dão conta de pagar. Se o governo custear uma parte, aí a família dá conta de custear a outra e a gente vai dar uma resposta muito grande. E além do governo estadual, o governo federal também pode copiar e os governos municipais das grandes cidades, né, que tem condição, também pode fazer o mesmo na cidade deles. A partir de 1º de fevereiro, a Assembleia Legislativa volta a abrir normalmente para o atendimento ao público. No dia 1º, tomarão posse os integrantes da nova mesa diretora. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. O mundo em sua casa. Política Nacional. A Câmara Municipal de Ponta Grossa, no interior do Paraná, vai instaurar uma CPI para investigar o caso do falso sequestro da vereadora Ana Maria Branco, do PT. Segundo a polícia, a parlamentar teria inventado o crime para não comparecer à sessão que escolheria o presidente da Câmara Municipal. Ontem, 3 suspeitos de envolvimento no falso sequestro, que estavam presos desde quinta-feira, foram soltos. PPS solicita a quebra do sigilo bancário de Rosemary Noronha. O PPS prometeu solicitar ao Ministério Público Federal de São Paulo, na próxima quarta-feira, a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, que são os dados enviados e recebidos pela internet de Rosemary Noronha. A ex-chefe do escritório da Presidência da República no Estado é apontada pela Polícia Federal como integrante de uma organização criminosa que agia para conseguir pareceres técnicos fraudulentos com o objetivo de beneficiar interesses privados. O deputado Rubens Bueno, líder do PPS na Câmara, afirmou que as informações serão úteis para esclarecer a profundidade do esquema montado pela ex-chefe da Presidência em São Paulo. O PPS também já protocolou um requerimento para que a Comissão Representativa do Congresso Nacional cobre informações do Ministério da Fazenda sobre o relacionamento de Rosemary nas negociações que definiram o comando do Banco do Brasil e do Fundo de Pensão de seus funcionários, a Previ, e a compra do Banco Nossa Caixa pela instituição. 7h10.
As operações que o governo fez para fechar As operações que o governo fez para fechar as contas de 2012 preocupam os economistas. O risco é comprometer a credibilidade do país. A arrecadação em baixa e gastos em alta. Para fazer essa gangorra ficar equilibrada em 2012, o governo usou manobras contábeis. Primeiro, para dar a impressão de que os gastos foram menores. Segundo um economista do IPEA, a maquiagem foi de 100 bilhões de reais. A maior parte, 70 bilhões de reais, foi usada como empréstimos para bancos públicos. O dinheiro saiu dos cofres do Tesouro e não foi contabilizado como despesa, mas parte volta entrando como dinheiro novo. Para os especialistas, isso se chama contabilidade criativa. 7:10. O mundo em sua casa. Política internacional. O assessor da presidência para assuntos internacionais, Marco Aurélio Garcia, disse que o estado de saúde do presidente venezuelano, Hugo Chávez, é grave. Ele esteve em Havana, na capital de Cuba, a pedido da presidente Dilma Rousseff, para acompanhar o tratamento de Chávez, que se recupera da 4ª cirurgia contra um câncer na região pélvica. Marco Aurélio afirmou também que não acredita na tentativa de um golpe de Estado. E a 2 dias da posse de Hugo Chávez, cresce a expectativa e o clima de tensão na Venezuela. Os chavistas defendem que o presidente inicie um novo mandato, mesmo sem participar da cerimônia. Mas a oposição quer novas eleições, caso ele continue internado em Havana. Em Cuba, o mistério sobre o real estado de saúde do presidente Hugo Chávez permanece. Na Venezuela, o governo e a oposição têm interpretações diferentes sobre como proceder caso ele não tome posse na quinta-feira. A Assembleia Nacional, controlada pelos chavistas, deve enviar um pedido ao Tribunal Supremo de Justiça para que Chávez assuma seu 4º mandato mais para frente. A alegação é de que há uma continuidade do governo e a cerimônia seria apenas uma formalidade. Já os opositores afirmam que se o presidente não comparecer, uma nova eleição tem de ser convocada em 30 dias. A oposição pediu às Forças Armadas que atuem como guardiãs da Constituição, impedindo um adiamento da posse. A secretária de Estado americana voltou ao trabalho depois de um mês afastada por problemas de saúde. Hillary Clinton recebeu de presente um capacete para proteger a cabeça. Ela foi hospitalizada para dissolver um coágulo perto do cérebro, provocado por uma queda depois de um desmaio. Nas próximas semanas, Hillary deixará o cargo e será substituída pelo senador John Kerry. 7:12. O mundo em sua casa. A Polícia Militar está cada vez mais próxima do cidadão. Agora, além de ligar 190, você pode ligar diretamente para o telefone da viatura do seu bairro ou da sua cidade. No seu bairro ou cidade, há sempre uma viatura rondando pelas ruas. Conheça e anote o celular desta viatura. Acesse o site, é mais rápido e eficiente. E sempre que for necessário, acione a Polícia Militar. É a Polícia Militar e você, por uma sociedade mais segura. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. A polícia está à procura de uma jovem de 23 anos que está desaparecida há cerca de uma semana em Valparaíso, na região do entorno do Distrito Federal. Segundo a família, Luziane Pacheco da Silva desapareceu no dia 30 de dezembro, quando voltava do trabalho por volta das 9 da noite. Para a polícia e familiares, a suspeita é de que ela tenha sido morta. Segundo a família, ela mantinha relações com outra mulher que teria deixado o marido para assumir o relacionamento com a jovem há pouco mais de um mês. Presa dupla especializada em roubar cargas de cigarros. Monitorados logo após roubarem uma carga de cigarros em Goiânia, Wesley José Pereira, de 34 anos, e José Ricardo de Siqueira, de 45, foram presos por agentes da Delegacia Estadual de Furtos e Roubos de Veículos Automotores. Os assaltantes agiram com tanta tranquilidade que, mesmo com a vítima rendida dentro de um carro, pararam para abastecer.
Relata o titular daquela especializada, delegado Edson Carneiro Caetano. Há bastante tempo que eles vêm atuando no crime de roubo de cargas de mercadorias, de tecidos, cigarros e outras mercadorias. Eles agem com extrema violência, abordam os motoristas e os ajudantes, amarram esses elementos no mato, transportam eles em uma Kombi, a partir daí ficam ameaçando sob mira de revólver enquanto eles retiram essas mercadorias. Nesse caso concreto, eles acharam que a vítima teria pego as mercadorias na Souza Cruz, porém eles estavam descarregando as mercadorias, abandonaram o caminhão, esconderam. Felizmente os policiais visualizaram esse caminhão e permaneceram em Campana por 2 dias aguardando eles buscarem o caminhão. Quantas vítimas até agora? Bem, já são várias vítimas, inclusive a vítima que está aqui, que é desse caminhão, já visualizou os elementos que constataram que eles já praticaram vários crimes contra a mesma empresa que ele trabalha. Por quê? Porque eles reconheceram a Kombi é a mesma utilizada em todos os crimes. Mais uma vez, o fato de bandidos já condenados e com várias passagens estarem nas ruas chamou a atenção do delegado. Infelizmente, a gente está falando isso mais uma vez, mas se você pegar a ficha corrida desse elemento, ele tem mais de 15 passagens, está aí solto tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Eles são tão folgados que eles estavam com as vítimas dentro da Kombi, eles pararam em um posto de gasolina com sol quente, abasteceram a Kombi e continuaram o assalto. A polícia procura agora por outros 2 assaltantes, já identificados e que também participaram da abordagem ao motorista do caminhão de cigarros. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Um frigorífico localizado às margens da BR-060, próximo do município de Iguapó, foi assaltado ontem por 2 homens que conseguiram fugir sem ser identificados. De acordo com a Polícia Militar da cidade, os homens chegaram a pé e invadiram o local por volta das 10 horas da manhã. Armados, os 2 renderam os funcionários e fugiram, levando R$44 mil, sendo 9 mil em dinheiro e 35 mil em cheques. A Agência Goiana do Sistema de Execução Penal inaugura 48 novas vagas no presídio de Novo Gama. Além das vagas, a unidade recebeu um pátio de banho de sol duplo e 2 alojamentos para visita íntima. E o presidente da AGCEP, Edemundo Dias, autorizou a instalação de um posto de saúde, onde 7 profissionais vão atuar. A obra foi custeada com recursos do governo federal e do Tesouro Estadual. Edemundo Dias explica que mesmo com as 48 novas vagas, a unidade ainda apresenta déficit. Nós ainda vamos ficar com um déficit de 50 vagas aqui no sistema prisional de Novo Gama. Ou seja, a situação ela é uma situação razoável, melhora com essas 48 novas vagas, mas ainda não podemos classificar como uma situação ideal. Neste mês, 4 novos presídios de 300 vagas cada já começaram a ser construídos em Águas Lindas, Formosa, Novo Gama e Anápolis. O presidente da AGCEP fala das obras que devem ser entregues em maio de 2014. Nós estamos fazendo pequenas reformas e ampliações em todas as unidades prisionais do Estado. Então, além dessas grandes construções que nós estamos prevendo para 2014, quase toda a unidade prisional do interior do Estado, em várias comarcas, vão receber pequenas ampliações e reformas durante todo o ano de 2013 e 2014, e nós queremos chegar no final de 2014 com ampliação de mais, pelo menos, 5 mil novas vagas no sistema prisional do Estado. A grande expectativa é em relação à construção do presídio de Aparecida de Goiânia, com 1.600 vagas, e que vai ser construído por meio de parceria público-privada. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. PM volta a reforçar parceria com Flanelinhas em Goiânia. Em Goiânia, a Polícia Militar registra uma média de 5 ocorrências por semana de motoristas que ligam para reclamar que se recusaram a pagar flanelinhas e tiveram carro riscado ou retrovisor quebrado. O subcomandante do policiamento da capital, Tenente-Coronel Wesley Siqueira Borges, explica que apesar de trabalharem na ilegalidade, é difícil combater a atividade dos flanelinhas, já que eles são repreendidos, mas poucos dias depois estão de volta para o mesmo lugar. Por isso, a PM decidiu cadastrar e orientar os vigias de carro. Uma saída inteligente foi a aproximação com esse pessoal. Nós estamos cadastrando todos na capital, nos principais pontos ou naqueles. Nós orientamos que as pessoas denunciem para nos pontos onde há denúncia, naquelas regiões, nós estamos cadastrando os flanelinhas e orientando a eles a agirem de acordo com a lei. Os flanelinhas foram integrados à RAS, a Rede de Apoio à Segurança, e agora os vigias podem até se tornar parceiros da polícia. É isso que nós buscamos, ter um segmento profissional que é esquecido pela sociedade, nós estamos resgatando, trazendo eles para o nosso lado, nós estamos identificando e
orientando a não serem uma vítima fácil, a trabalharem dentro da legalidade e, ao mesmo tempo, denunciarem crime se notarem pessoas em atitude suspeita. A profissão de lavador autônomo de veículos existe desde 1973 e os flanelinhas devem se cadastrar nas delegacias do trabalho, ter bons antecedentes criminais e estar quites com as obrigações eleitorais e militares. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. A polícia investiga um atentado contra um casal de namorados no fim de semana em Anápolis. Eles foram atingidos por uma bomba caseira quando passeavam de carro. Imagens feitas com telefone celular mostram as vítimas na calçada aguardando socorro. Os dois estão internados em estado grave. A bomba foi jogada no interior do veículo e explodiu em seguida. Segundo a polícia, o ex-namorado da jovem é suspeito de ter planejado o ataque. Ele está foragido. O delegado descobre várias construções de irregularidades ao longo do córrego Tamanduá, em Aparecida de Goiânia. No inquérito remetido ao Poder Judiciário, o titular da Delegacia do Meio Ambiente, delegado Luziano de Carvalho, pede o indiciamento de 23 pessoas que teriam construído ou permitido a instalação de imóveis nas margens do córrego Tamanduá, em Aparecida de Goiânia. Em quase 2 meses de investigações, foram identificados em 11 bairros de Aparecida de Goiânia 14 pontos de degradação. Encontramos erosões, hortaliças, construções de condomínios fechados de luxo e em nascentes, aí a 11 metros, por exemplo, de distância de onde está aflorando a água. É muito grave a situação. Ao longo do mananciais, nós verificamos a presença de entulhos, ou seja, o proprietário, juntamente com empresas da área, lançam e faz a disposição desses resíduos sólidos da construção civil, entulho, que muitas partes, né, muito desse que tem nesse material, não deveria jamais ser lançados às margens dos mananciais, e isso, consequentemente, traz poluição. São aí pesca e pague também de forma irregular. Vimos uma agressão muito grave e precisamos de tomar medidas urgentes. Aí o Poder Público da cidade de Aparecida, o Ministério Público, o Judiciário, enfim, toda a comunidade. É claro que nós entendemos a gravidade da situação, mas também acredito que a Aparecida não é o único exemplo desse desmanzeiro para com aquele manancial, mas é preciso de ainda adotar providências preventivas em algumas situações. Os indiciados responderão por crime de poluição, edificação em áreas não edificáveis e por impedir ou dificultar a regeneração natural. A expectativa do delegado é que, além das penas, os acusados sejam obrigados também a reparar os danos causados ao meio ambiente. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h23. E o apostador de Aparecida de Goiânia retirou o prêmio da Mega da Virada. O único apostador que ainda não tinha retirado o prêmio de 81.594.000 reais da Mega da Virada, o sortudo de Aparecida de Goiânia, esteve em uma agência da Caixa Econômica Federal para garantir a bolada. De acordo com a Caixa, o ganhador informou que o bilhete premiado foi preenchido em aposta simples, de apenas R$2 nos últimos dias de apostas. O novo milionário afirmou que aposta sempre nas loterias da Caixa, nas modalidades Mega, Sena e Loto Fácil. Ele contou ainda que escolheu os números ao acaso na hora em que estava na casa lotérica e também que só conferiu o bilhete na quinta-feira, ou seja, 3 dias depois do sorteio. Termo de ajustamento de conduta determina parceria entre Estado e Prefeitura para garantir pleno funcionamento do Hospital de Urgências de Aparecida. Planejado para atender grande parte da demanda do município, o Hospital de Urgências de Aparecida mantém atendimento parcial desde agosto do ano passado. De acordo com o modelo adotado em várias unidades da rede estadual, o APA abriu licitação para ser administrado por uma organização social, mas uma disputa judicial entre as OSs concorrentes atrasou a transição, piorando a crise já existente. Para o prefeito Maguito Vilela, a saída seria a municipalização do hospital, mas a proposta não foi aceita. Diante do impasse, a solução encontrada foi um ajuste de conduta assinado nesta segunda-feira, estabelecendo uma parceria entre Estado e município, como explica o secretário Antônio Faleiros. Nós fazemos uma parceria entre o Estado e o município para o município receber recursos estaduais para fazer as compras e suprir o hospital, não só
de medicamentos, correlatos, insumos, mas também as pequenas adequações que precisam ser feitas, como o problema do piso, do ar-condicionado, da sala de UTI, etc. Segundo o Procurador-Geral do Estado, Alexandre Tocantins, o acordo permite a retomada imediata do atendimento no UAPA. Essa foi a medida mais urgente, né, juntamente com o secretário, com o Ministério Público, com o prefeito de Aparecida, para o hospital que já vinha funcionando já retomar suas atividades normais, com urgência, com emergência, né, com UTI, enfim, tudo aquele para o qual ele foi concebido para atender a população da região. Para o prefeito Maguito Vilela, não importa o modelo de administração implantado na unidade. O importante é que a população seja atendida. Ele foi feito para funcionar, para atender a população de Aparecida, para salvar vidas, e não justifica esse hospital aqui fechado ou funcionando precariamente quando todo o Estado está precisando de leitos, de hospitais e de UTIs. Pelo TAC assinado, a previsão é que dentro de 15 dias o UAPA retome o atendimento normal de urgências e emergências, com prazo de 180 dias para a transição da administração para a organização social, de acordo com a decisão da Justiça. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. Bombeiros alertam para cuidados com crianças em clubes durante as férias. Neste período, o cuidado deve ser redobrado, porque o fluxo de crianças e adolescentes nos clubes da capital aumenta. Na tarde do último domingo, um menino de 11 anos afogou em uma das piscinas da ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil, em Goiânia. Segundo o tenente Eberson Holanda, que é da assessoria de comunicação dos bombeiros, não houve negligência do clube, que possuía guarda-vidas, que inclusive prestou os primeiros socorros ao menino. Olha, o clube ele tinha o guarda-vidas, né? Então ele estava com um profissional capacitado para estar atuando e estar fiscalizando. Só que o que o Corpo de Bombeiros orienta é que sempre as crianças elas precisam estar sob a supervisão dos adultos. Os adultos ou o responsável não podem simplesmente deixar a criança à vontade no clube e achar que o guarda-vidas vai supervisionar todo mundo. Não tem como ele fazer isso, né? O Corpo de Bombeiros alerta que o índice de afogamentos em Goiás é considerado alto. A média de afogamentos é de 120 pessoas por ano e quase metade são crianças. O tenente Eberson dá outras orientações de segurança. Para quem vai principalmente para rios e lagos nessa época do ano, que os pais, antes de liberar para a criança nadar, que primeiro ele faça a vistoria daquele local e após feita a vistoria, fazer a demarcação da área que foi considerada segura. E após essa demarcação pode ser feita com boia, com garrafa PET, com isopor. Então, feita essa demarcação, você fica ali sob a supervisão. Depois, que realmente obedeça os limites de idade e que a piscina não venha cobrir aquela pessoa. E quando se tratar de crianças, ela precisa, além de tudo isso que nós comentamos, estar também com colete salva-vidas, com a boia flutuadora, que vai com certeza auxiliar bastante. O garoto de 11 anos foi levado pelo SAMU para a UTI do Hospital de Urgências de Goiânia. O Hugo Rivacran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. O secretário estadual de Meio Ambiente, Leonardo Vilela, se reuniu com o prefeito de Jataí, Humberto Machado, e também com o superintendente regional do DENIT, Anderson Cabral Ribeiro, para a liberação da licença prévia visando a construção do anel viário de Jataí. A construção do anel viário de Jataí é uma reivindicação de pelo menos 15 anos da população local. Além de melhorar o trânsito, vai interligar 3 rodovias, segundo o prefeito Humberto Machado. Olha, é uma obra, um sonho de 15 anos, né, que iniciou a ideia de fazer um anel rodoviário na cidade para interligar 3 BRs que passam por Jataí, 060, 364 e 158. E por questões de licença ambiental, por determinação do governador, do secretário de Meio Ambiente, essa licença está saindo rapidamente para que os investimentos federais aconteçam e com isso resolvam não só o problema de trânsito, mas também investimentos, empregos e com isso ganha o município, ganha o estado de Goiás, que são mais de 50 milhões de reais em obra. A obra de 117 milhões, recursos federais, dependia da licença prévia expedida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, para que fique pronta até no final de 2014, disse o superintendente regional do DENIT, Anderson Cabral Ribeiro. A previsão de término, na primeira etapa, que é ligando a BR-158 a BR-060, é um trecho menor, nós estamos prevendo aí o final da terraplanagem
até o final desse ano de 2013. Nós temos 2 pontes a serem construídas, né? Essas ainda ficam mais um pouco. Dentro do nosso prazo contratual, que é até 2014, nós temos a intenção e temos a convicção de, com o licenciamento executado, nós temos condição de concluir. Para o secretário estadual de Meio Ambiente, Leonardo Vilela, ainda neste ano começará a expedição de licenças ambientais pela internet, a fim de dar mais agilidade no processo, sem prejuízos a obras como o anel viário de Jataí. Na verdade, para que a obra tenha continuidade, uma parte da obra já foi executada, para que ela tenha celeridade, para que os recursos sejam aplicados, sejam bem aproveitados. O nosso papel aqui é fazer com que as coisas andem. Nós acreditamos na boa vontade, na boa fé, no empenho que o DENIT está tendo em resolver as pendências, que são exigências legais, que não são invenção nossa, não foram criadas por nós, mas que existem e têm que ser cumpridas. E nós estamos colocando isso como condicionantes, estamos acompanhando de perto o esforço do DENIT em resolver essas pendências e estamos, enquanto isso, emitimos a licença prévia para todo o trecho, estamos aguardando a solicitação do DENIT para entrar com a licença de instalação que vai permitir a continuidade e a conclusão da obra e dessa forma nós estaremos fazendo contribuindo, licenciando uma obra muito importante, não só para Jataí, mas para todo o estado de Goiás, aproveitando recursos públicos, que são escassos, e, ao mesmo tempo, cumprindo as exigências legais para a proteção do meio ambiente. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h31. A energia elétrica tende cada vez a ser um grande problema para o Brasil em 2013 e não mais uma solução, como desejava a presidente Dilma Rousseff, que concentrou esforços para reduzir em 20% em média a conta de luz dos brasileiros a partir deste ano. A falta de chuvas nas principais bacias e a queda dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas para níveis críticos fizeram com que os custos de operação do sistema elétrico disparassem, aproximando-se dos patamares alcançados somente no ano de 2001 e em janeiro de 2008, períodos em que o país também atravessou uma crise na oferta de energia hidráulica. Para falar sobre essa possível crise, vamos conversar com o Otto Vitória, economista. Bom dia. Otto Vitória, quais influências negativas esses problemas com a energia elétrica devem trazer para o setor produtivo? Olha, a parte negativa é realmente o carecimento que vai ter o custo da energia. Porque, como você acabou de falar aí, com esse baixo nível dos reservatórios, né, das usinas elétricas, não vai ser possível atender a grande demanda de energia. Então vai ser utilizado as usinas térmicas, que tem um custo bastante elevado, que é bem superior às usinas térmicas de 65%. Isso vai carregar um custo da energia, certo? Então isso vai promover realmente um custo também da produção e também alguma retração no mercado. Um dos setores, então, que mais causam preocupação é o de produção de alimentos. Os preços de produtos podem ficar mais caros para o consumidor final? Pode sim, sem dúvida, porque esses custos são distribuídos para os consumidores, de modo geral, né? Então, o custo da tarifa deve aumentar. Aquela promessa da presidente Dilma em reduzir os 20% da energia, praticamente vai ser nulo, porque o custo vai ser bastante elevado e vai consumir essa parte aí. Então, os alimentos vai ter realmente um custo elevado. Porque faltando energia elétrica, né, vai ser acionado as usinas térmicas, que são principalmente a usina diesel, consumo de diesel bastante elevado. Então, com isso, aumenta o preço da tarifa. E é passado aos custos de produção. O investimento nas indústrias e do setor produtivo em geral em fontes alternativas de energia, como as usinas termoelétricas, energia solar ou eólica, é uma saída viável e isso é utilizado no país? É utilizado. É utilizado justamente na época do pico de energia, né? Justamente na época da seca, que os reservatórios estão baixos e vai diminuindo as usinas, né? Capacidade das usinas. Então ela faz com que precisa atender a grande demanda e essa demanda é suprida, então, para as usinas térmicas e as outras demais. Então, como esse é um custo elevado, então, realmente, vem o custo de energia que é repassado a todo o pessoal, todo consumidor do Brasil. Agora, na sua opinião, por que chegamos a esse problema novamente, com a possibilidade de racionamento de energia no país? Falta investimento, falta planejamento? Karine, falta principalmente investimento. Planejamento existe. No setor elétrico, de modo geral, assim, podemos dizer que existe. O que falta é investimento. Você vê que esse governo, ultimamente, não investiu em infraestrutura, principalmente energia, que é um dos principais marcos para o desenvolvimento, para o crescimento do país.
Então vejamos o seguinte, e a nossa crise até estava extremamente razoável, porque o crescimento do PIB foi pequeno, 1%. Se esse ano subir para 2%, vai dobrar o consumo de energia elétrica. E com isso você vê que não tem como até atender essa grande demanda. Certo? Então, o principal motivo aí é a falta de investimento no setor elétrico, nas usinas, subestações, linhas e tudo mais. Economista Otto Vitói, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia a todos. Bom dia, conversamos com o Otto Vitói sobre a crise de energia elétrica que, segundo alguns especialistas, deve ocorrer este ano, um problema que o Brasil deve enfrentar no ano de 2013. Agora são 7h35. O Mundo em Sua Casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que você já conhece. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. Esporte. Já virou rotina. Pela 4ª vez, a FIFA elege Lionel Messi como o melhor jogador do mundo. O atacante argentino superou o português Cristiano Ronaldo do Real Madrid e o espanhol Andrés Iniesta, companheiro no Barcelona. Neymar ficou em 13º lugar na votação de melhor jogador do mundo. E sem conseguir se classificar ao pódio com os 3 melhores jogadores do mundo, Neymar teve mais um motivo para lamentar. Isto porque o atacante foi superado por Miroslav Stoch do Fenerbahçe no prêmio de gol mais bonito da temporada. Sem TV. Insatisfeito com os valores oferecidos pela detentora dos direitos de transmissão televisiva do Campeonato Paranaense 2013, o Atlético Paranaense não terá partidas transmitidas para seu torcedor. A decisão foi anunciada ontem pela diretoria rubro-negra. Agora são 7h37. Atlético aguarda resultado de exames para apresentação de lateral que veio do sul do país. Mais uma vez, a diretoria atleticana protelou a apresentação do lateral direito Paulo Henrique, de 23 anos, que estava no Paraná Clube na temporada passada. Nem todos os exames médicos que o jogador fez ficaram prontos, então o jogador que inicialmente seria apresentado no último sábado acabou sendo remarcada sua apresentação para ontem, mas isso deverá acontecer mesmo na tarde desta terça-feira, assim que os últimos resultados chegarem nas mãos do departamento médico atleticano. Outros jogadores do Atlético fizeram exames de rotina de vista e, dentre eles, apenas o volante Robson apresentou um problema sério. O jogador, inclusive, teria que fazer uma cirurgia, mas pediu para deixar para o fim desta temporada, para não atrapalhar seus trabalhos nesta pré-temporada atleticana. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39. Goiás acerta com o atacante Neto Baiano. A diretoria do Goiás irá apresentar nesta quinta-feira o 5º reforço para a temporada 2013. Atacante Neto Baiano. No último final de semana, o superintendente Marcelo Segurado esteve em Salvador e concretizou a negociação. Neto Baiano chega para substituir Walter, se bem que ontem o jogador foi visto mais uma vez no centro de treinamentos do Goiás. Quem também reapareceu foi o lateral direito Vitor, mas ainda não há a liberação do Palmeiras, por isso a diretoria do Goiás
não oficializou a renovação de contrato deste jogador. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Vila Nova está em Caldas para uma semana de treinamento. A delegação vilanovense embarcou ontem com destino a Caldas Novas, onde ficarão o restante desta semana, até no sábado, fazendo os trabalhos na cidade das Águas Quentes. Após o amistoso de domingo, onde o Vila perdeu para o Gama por 2-0, o técnico Dario Pereira avaliou o grupo do Vila como ainda muito distante do ideal para a estreia no Campeonato Goiano de 2013. Já o diretor de futebol do Vila, Mauro Morishita, informou que mais 5 jogadores serão contratados e que poucos jogadores das categorias de base do Vila Nova têm nesse momento condições de compor o elenco colorado. Para o dirigente do Vila, Mauro Morishita, os jogadores da base do Vila ainda são muito inexperientes, não estão prontos para aguentar a pressão que é jogar no profissional do Vila. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. Estas foram as notícias do esporte. Um competidor se faz com suor. Um campeão só se faz com talento. E talento é o que move a equipe da Rádio Brasil Central. É por isso que em 2012 nossos profissionais foram os grandes campeões, conquistando o primeiro e segundo lugares no Prêmio FAEG Senar, terceiro lugar no Prêmio Detran, terceiro lugar no Prêmio FEComércio, primeiro e terceiro lugares no Prêmio FIEG. Se você quer um jornalismo campeão, sintonize na credibilidade do Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O Procon Goiás divulgou o ranking das empresas que mais tiveram reclamações no órgão durante o mês de dezembro. O órgão passou a divulgar o resultado mensalmente desde o mês de novembro. A divulgação é mais um serviço prestado pelo Procon e serve para que os consumidores saibam dos riscos ao contratar uma determinada empresa. Em março, o Procon disponibilizará o ranking de todo o ano de 2011. E esse ranking faz parte de um cadastro nacional. Para saber mais detalhes sobre a lista, vamos conversar agora com Limari Ferreira, gerente de fiscalização do Procon Goiás. Bom dia. Bom dia. Quais... Gerente de atendimento, tá? Sim, Limari, quais são os principais tipos de reclamação que o consumidor faz em relação à atuação dessas empresas? E quais são os ramos em que mais prejudicam o consumidor? Olha, pelo ranking do mês de dezembro, nós temos aí ainda, liderando o ranking, os bancos, com as reclamações de cartão de crédito consignado. Hoje, já há uns 6 meses, essas empresas do ramo financeiro estão liderando o ranking. E as empresas de telefonia também são alvo da reclamação dos consumidores? São as telefonias, como reclamação, elas não aparecem aí em segundo lugar, mas como reclamação, elas não estão liderando o ranking. Mas como atendimento, elas lideram o ranking, sim. O que significa isso? Na reclamação é quando formaliza um processo, é quando ela não atende o consumidor num atendimento preliminar. Então, ela é procurada? É, muito procurada. Mas ela resolve a reclamação antes de abrir o processo. Mas as empresas de telefonia são muito reclamadas. Como que é o procedimento aí no Procon? Quando a pessoa está insatisfeita com o atendimento prestado por uma empresa, como que ela deve proceder? Olha, o consumidor ele deve ficar atento. Qualquer negociação, qualquer aquisição que ele for fazer, ele deve procurar o Procon através do site para confirmar, para verificar se aquela empresa é muito reclamada. Porque nós divulgamos mês a mês os rankings das reclamações das empresas mais reclamadas. Então, o consumidor deve ficar atento, deve procurar ligar no 151 ou consultar o site do Procon para saber se a empresa que ele está procurando fazer uma negociação é muito reclamada ou pouco reclamada. E quando as partes não entram em acordo, o que acontece? É formalizado um processo, né?
e esse processo ele passa por todo um procedimento aqui dentro, no final a empresa é multada. Agora, o consumidor, ele, a partir desse ranking, né, que tem sido divulgado pelo PROCON, ele está mais atento aos seus direitos e procura se informar antes de fechar um negócio para evitar uma dor de cabeça futura? Olha, com certeza hoje o consumidor já está muito mais bem informado dos seus direitos, até porque o código, já com 22 anos, o trabalho da imprensa em cima, divulgando esse tipo de serviço do PROCON, tem ajudado muito e o consumidor está bem mais consciente. Limari Ferreira, gerente de atendimento do PROCON Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade, bom dia. Obrigada. O PROCON Goiás, então, divulgando o ranking das empresas que mais tiveram reclamações no órgão durante o mês de novembro. E você pode ter acesso a essa lista das empresas mais reclamadas no PROCON. Basta ligar para o telefone do órgão 151 e também ou acessar o site do PROCON, procon.goias.go.gov.br, procon.goias.gov.br. E o BMG lidera a lista com 22 queixas, o que significa 5,91% do total dos protestos no mês. A operadora de telefonia Brasil Telecom Celular recebeu de usuários 14 reclamações contra o seu desempenho, um ponto na frente do Banco do Brasil, que foi alvo de 13 denúncias, ou índice de 3,49% do cômputo das 50 empresas listadas. Agora são 7h46. As autoescolas de Goiânia podem aumentar em cerca de 30% o preço do processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação a partir do mês que vem. De acordo com os donos de autoescolas, o preço vai sofrer reajuste porque, para se adequar às novas regras do Detran, a unidade terá de ter um simulador de direção e o sistema de biometria, que está funcionando desde outubro de 2012. Os simuladores obrigatórios estão previstos para junho deste ano. O valor que está em vigor atualmente é de cerca de R$ 1.100 e deve ficar entre R$ 1.300 e R$ 1.500. Agora às 7h47. Diante das várias reclamações de consumidores sobre a qualidade da construção dos imóveis financiados, a Caixa Econômica Federal deve cobrar mais responsabilidade dos construtores através da norma de desempenho da obra que vai entrar em vigor em março. O sonho da casa própria induz o consumidor a um financiamento que o persegue a vida toda. Apesar do compromisso financeiro, a qualidade da obra e do acabamento muitas vezes trazem dor de cabeça para a família que assinou o contrato. A partir da norma de desempenho, que entrará em vigor em março, o construtor, pessoa física ou jurídica, será fiscalizado e terá que garantir a qualidade do produto oferecido para a venda. O vice-presidente do Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil, Carlos Alberto Moura, aprovou a iniciativa, pois ganha o consumidor e o construtor. Num passado não muito distante, a representação dentro dos financiamentos que a Caixa faz vamos dizer, para o mercado formiguinha, aquele empreendedor individual que constrói uma casa, duas, abaixo de 70 metros quadrados, que ele não tem que apresentar as guias de ISS, INSS. Esse produto começou a dar muito defeito e a Caixa era acionada a fazer o reparo, porque às vezes não tinha empresa responsável pelo processo. Então isso gerou um passivo para a Caixa e a Caixa provocou o setor, a CEBIC no caso, a discutir esses problemas e a discussão desses problemas levou à criação da norma de desempenho. Ganha o consumidor e ganha o construtor que fizer as coisas dentro da regra. Quem estiver trabalhando certo vai ter resultado, vai ter produto no mercado, vai conseguir vender. Agora, quem estiver trabalhando errado, eu acho que não vai nem conseguir vender. A norma de desempenho entrará em vigor em março e os construtores vão ter 150 dias para adequação às novas regras. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h49. Os preços do etanol nos postos de combustíveis subiram na maior parte dos estados na última semana. Porém, segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, o valor do produto continua mais atrativo do que o da gasolina ao consumidor de Goiás, Mato Grosso e São Paulo. O poder de compra do salário mínimo em relação à cesta básica em janeiro é o maior desde 1979. O reajuste do salário mínimo foi de 9% e passou de R$ 622 para R$ 678. Com isso, é possível comprar 2,26 cestas básicas.
O valor da cesta para este mês de janeiro é de R$ 300. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. A supervisora técnica do DIEESE em Goiás, Leila Brito, explica o resultado positivo da relação salário mínimo, cesta básica. Principalmente na última década, o salário mínimo tem obtido aumentos reais proporcionais ao crescimento da economia. E isso fez com que o poder de compra do salário mínimo aumentasse. Por isso, a sua maior proporção em termos de remuneração ou de possibilidade de se comprar a cesta básica. Um dos fatores que contribuíram para esse cenário foi a política permanente de valorização do salário mínimo, implantada em 2007. Em dezembro de 2012, o aumento do custo da cesta básica foi de 10%. Leila Brito acredita que para os próximos meses é possível esperar estabilidade nos preços. Se não estabilidade, pelo menos uma variação um tanto menor do que essa ocorrida em dezembro. Isso é essencial a gente ter a noção que, de fato, os preços dos alimentos estão tendo uma tendência de alta. Mas que esse de final de ano é uma alta que se dá em todos os anos que nós verificamos na pesquisa, tem uma alta maior no final do ano devido a essa pressão de demanda natural do final do ano, apesar dos outros problemas que ocorreram, climáticos e de quebra de safra, de produtos, que estão influenciando agora também nesse resultado de dezembro. Durante todo o ano de 2012, o aumento no preço da cesta básica foi de 6,68%. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Estudantes podem se inscrever no SISU até sexta-feira. Estão abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para a seleção de estudantes pelo Sistema de Seleção Unificada SISU. A Universidade Federal de Goiás oferece vagas em praticamente todos os cursos de graduação nos campos de Goiás, Jataí, Catalão e Goiânia. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet. Site sisu.mec.gov.br. A integrante do Núcleo de Seleção da UFG, professora Sandra Mara, dá mais detalhes para os alunos interessados. Os estudantes podem se inscrever ao SISU, que usa exclusivamente a nota do Enem, né, e todo estudante que a princípio concluiu ou conclui o ensino médio agora em 2013, né, ou que tem a certificação do ensino médio, pode concorrer a uma vaga por meio do Sistema de Seleção Unificada. É um prazo relativamente curto para inscrição. Ele vai escolher 2 cursos, né, o mesmo curso ou cursos diferentes, em instituições diferentes, para poder concorrer. Sandra Mara fala também da distribuição de vagas, uma vez que o SISU também vale para o sistema reserva de vagas para negros, pardos, indígenas, estudantes de baixa renda e de escola pública. No caso da UFG, nós disponibilizamos 20% do total de vagas da UFG pelo SISU. Então, 80% das nossas vagas são via processo seletivo vestibular e 20% via SISU. Desse total, é reserva de vagas atendendo à lei de cotas. Então, tanto no vestibular quanto no SISU, a gente tem a reserva de vagas, né, por determinação da lei de cotas. O estudante pode conferir mais informações no site sisu.mec.gov.br. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Os contribuintes de planos de previdência privada vão ter que aumentar os pagamentos mensais se quiserem receber a aposentadoria desejada no futuro. O governo determinou que os planos adaptem as regras de rendimento à nova realidade de juros baixos. Para que os planos tenham condições de atender à aposentadoria desejada pelos clientes, o governo determinou que a meta de lucro com juros seja reduzida. Hoje, o índice de 6% ao ano, mais inflação, terá que cair para 4,5% nos próximos 6 anos. Estima-se que 42% dos fundos de pensão adotem esse parâmetro. Assim, contribuintes terão de pagar mais se quiserem receber o valor combinado no futuro. Os incentivos para aumentar as vendas de carros novos contribuíram para um resultado recorde em 2012. Mesmo assim, a produção de veículos foi menor do que a do ano anterior. A expectativa para este ano é crescer 4%. Em 2012, foram vendidos 3.800.000 veículos. O recorde só foi possível graças a um empurrãozinho, a redução do IPI, a partir do mês de maio do ano passado.
E apesar de o Brasil nunca ter vendido tanto carro quanto no ano passado, 2012 não foi um ano bom para a produção. O número de veículos fabricados no país caiu. Foi a primeira queda dos últimos 10 anos. O recuo foi de quase 2% em relação a 2011. Nem o leve aumento na produção de carros compensou a queda forte na fabricação de caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. Segundo as montadoras, a produção também diminuiu porque o país vendeu 100 mil carros a menos para o exterior. E o mercado prevê inflação maior e crescimento menor em 2013. O relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira mantém a previsão do PIB abaixo de 1% para 2012. Os analistas consultados pelo BC também apontam que o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, deve encerrar 2012 em 5,73%, 0,02% acima da divulgada na semana anterior. Para este ano, a estimativa do mercado para a inflação avançou de 5,47% para 5,49%. O crescimento do Produto Interno Bruto de 2012 deve encerrar em 0,98%. Se confirmado, o resultado do PIB de 2012 será o pior registrado desde 2009. Para 2013, a expectativa de crescimento da economia brasileira recuou, passando de 3,30% para 3,26% de alta. Para o economista Rogério Gomes, coordenador do Grupo de Estudo em Economia Industrial da Unesp, é necessário que o governo e que os investidores apostem mais neste ano. Apesar da crise internacional, da crise na Europa, apesar dos Estados Unidos continuar patinando em termos de crescimento econômico, podemos ainda ter algum incentivo via mercado interno e exportação de alguns produtos, investimento, seja em infraestrutura, pré-sal, agricultura, que podem levar a um desenvolvimento, o crescimento econômico no satisfatório. Mas a previsão de crescimento dos analistas está bem abaixo dos 4% estimados pelo Ministério da Fazenda. Para o economista da Universidade de Brasília, Newton Marques, o governo está em clima de euforia para 2013, já o mercado não. Mesmo assim, os investidores estão otimistas para um PIB bem melhor neste ano. O ambiente econômico tende a ser melhor. Nós não vamos ter condição de imaginar que crescesse abaixo desse PIB. Há um otimismo com relação a um crescimento do PIB maior. Há uma expectativa também de que a situação internacional não continue tão ruim como aconteceu nos anos anteriores. O relatório Focus aponta que até o final de 2013 a taxa básica de juros, a Selic, será mantida em 7,25%, a mínima histórica. E com informações de Brasília, Yuri Hudson. Agora são 7h57. As obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, foram parcialmente paralisadas ontem por um protesto de índios. O grupo da tribo Juruna bloqueou o acesso a um dos canteiros da usina. De acordo com os indígenas, as aldeias têm sido prejudicadas pela execução da obra devido à sujeira que o empreendimento deixa nas águas do rio. Por causa do protesto, os operários não puderam trabalhar nesta segunda-feira. Foi preso um dos suspeitos do assalto a uma fábrica de joias na Serra Gaúcha há 10 dias. Edio Roberto dos Santos negou participação no crime, mas foi autuado em flagrante por roubo e tentativa de homicídio. A quadrilha usou explosivos na ação e fez mais de 20 reféns. 4 bandidos ainda estão sendo procurados. 7h58, Noticiário Internacional. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, está desapontado com a rejeição do presidente sírio Bashar al-Assad aos diálogos de paz para pôr fim à guerra civil. O conflito atinge o país há quase 2 anos. O discurso feito por Assad no último domingo propõe uma conferência de reconciliação entre seu governo e aqueles que não traíram a Síria. Mais de 60 mil pessoas já morreram no país desde o início da guerra civil, segundo a ONU. Na Índia, 5 homens acusados de estuprar e matar uma jovem compareceram à primeira audiência na justiça. O julgamento é com portas fechadas para garantir a segurança dos réus. O estupro coletivo gerou uma onda de protestos no país. A estudante de 23 anos foi violentada dentro de um ônibus em Nova Delhi, em dezembro, e morreu na semana passada. Ontem, em um estado no sul da Índia, autoridades distribuíram uma cartilha de segurança para mulheres que usam o transporte público. E fotos inéditas dos Beatles vão ser leiloadas na Inglaterra. São um registro raro da primeira turnê americana do conjunto. Os 65 slides a cores
foram tirados em 1964. Quase todas as fotos da turnê conhecidas até agora que eram em preto e branco. Os organizadores esperam arrecadar o equivalente a R$50 mil. O leilão está marcado para 22 de março, aniversário de 50 anos de lançamento do primeiro álbum dos Beatles. Pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes e Antônio Correia. Direção de estúdio, Fábio Maurício. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Ricardo Souza. Central técnica, Cristina Rocha. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele e radiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.